Você conhece as falanges de trabalho da Umbanda? Você conhece os falangeiros da Umbanda? Conhece falangeiro de demanda? Já ouviu falar nesse nome, falangeiros de demanda? Quando a gente responder tudo isso, eu vou responder também para você se cigana, por exemplo, é pombagira ou se cigana é uma entidade do Oriente. E por falar em falanges de trabalho também, já ouviu falar em falange de piratas? Será que existe? Será que não existe? É isso que eu quero conversar com você hoje. Então, para a gente começar, já que a gente está falando de falange e de falangeiros, a gente tem que começar do básico. Em primeiro lugar, vamos explicar o que são os falangeiros. Falangeiro, minha gente, é a forma como a gente chama os espíritos que integram falanges. Falanges são grupos de trabalho dentro da Umbanda. Até um tempo atrás, eu sou desse tempo, eu tenho 40 e poucos anos de terreiro. Até um tempo atrás, não era comum a gente se referir a esses espíritos que integram as falanges de trabalho da Umbanda, não era comum a gente se referir a esses espíritos com esse nome, falangeiro. Era muito comum nós falarmos assim: olha, eu vou no terreiro e eu vou receber minha mãe Iemanjá. Eu vou no terreiro e eu vou receber minha mãe Oxum. Eu estou recebendo o pai Ogum. E assim por diante. Só que com um amadurecimento dos conceitos da Umbanda, nós umbandistas, de um tempo para cá, começamos a entender que a gente não recebe exatamente o orixá propriamente dito. Sabe por quê? Porque nós entendemos, minha gente, que orixá é uma irradiação divina. Orixá é uma emanação de Deus, é parte de Deus. Então, se é parte de Deus, a gente não tem como receber. Imagina se eu recebo Deus. Como que seria? Você tem um fusível na sua casa, ou tem um disjuntor na sua casa. Imagina que ali viesse uma corrente enorme. O que ia acontecer ali? Ia queimar o fusível, ia abrir o disjuntor. A gente não tem condição de receber Deus. Orixá é vibração divina, é algo irradiado diretamente de Deus, é parte de Deus. Então, nós na Umbanda entendemos que nós não recebemos exatamente orixá. Olha, gente, eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu não estou falando dos conceitos de outras crenças, de outras religiões. Estou falando de Umbanda. Em outras crenças, são os conceitos das outras crenças. Tá? Uma coisa, a Umbanda não explica as outras religiões e outras religiões não explicam a Umbanda. Eu estou aqui me detendo nos conceitos de Umbanda. Então, voltando ao que estava falando, orixá é uma vibração divina e nós somos um fusível, que se a gente receber aquela força tão grande, a gente queima, pifa, não tem como receber. Então aí você deve estar se perguntando, se na Umbanda a gente entende que não recebe o orixá propriamente dito, porque o orixá é uma parcela de Deus, então quem é que eu recebo afinal? Quando eu recebo Xangô, que eu estou lá batendo no peito, quem é que baixou em mim? O que a gente recebe, minha gente, são espíritos em alto grau de consciência, espíritos em alto grau de evolução, e que representam essas vibrações divinas que nós chamamos de orixás. Eles trazem para nós essas vibrações dos orixás. Eles nos conectam com esta vibração dos orixás na dose em que a gente pode receber sem queimar o nosso fusível, sem abrir o nosso disjuntor. Entenderam? Eles fazem a ligação entre nós e essa força divina chamada orixá. Então, eles representam aquele arquétipo do orixá. Então, representando aquele arquétipo, eles assumem a aparência, o comportamento, as danças, os estereótipos semelhantes àqueles arquétipos dos orixás. Então, por exemplo, o arquétipo do orixá Ogum é uma força de luta, é uma força de persistência, é uma força de impulso que vem de Deus. Um arquétipo que representa bem essa força é um arquétipo do guerreiro. Então, estes espíritos, eles vão representar o arquétipo do guerreiro na aparência, para um médium vidente, por exemplo, no comportamento, nas danças. Enfim, eles vão representar o arquétipo do guerreiro, que é o que condiz a essa força chamada impulso, chamada determinação, chamada luta, chamada persistência, que combina com o guerreiro. E eles vão trazer para nós esta força. Então, esses espíritos que representam os orixás, que trazem para nós a força dos orixás, que nos conectam aos orixás, nós chamamos de falangeiros.
porque eles integram grupos de trabalho, chamado falanges, deste ou daquele orixá. Então a gente tem os falangeiros de Xangô, que são aqueles que batem lá no peito quando você recebe Xangô no terreiro. Temos as falangeiras de Oxum, que são aquelas que ficam dançando com a mãozinha assim para frente, bonitinha. As falangeiras de Iemanjá, falangeira de Inhansã, que vai com aquela mão assim como se estivesse abanando o ar, e assim por diante. São falangeiros, são espíritos que nos conectam a Xangô, a Oxum, a Iemanjá, a Inhansã. Eu quero fazer aqui só uma pequena observação. Algumas correntes dentro da Umbanda não usam a palavra falangeiro para identificar esses espíritos que representam os orixás. Aquele que bate no peito representando Xangô, a Inhansã que vem assim, a falangeira de Inhansã que vem assim. Algumas correntes de Umbanda trocam a palavra falangeiro pela palavra caboclo. E aí fala assim, olha, estou recebendo a cabocla Inhansã, aquela que vem com a mãozinha assim para cima. Estou recebendo o caboclo Xangô, Sete Pedreiras. Estou recebendo o caboclo Ogum Beramar. É só uma forma de denominação, não está certo, não está errada. Simplesmente, ao invés de usar a palavra falangeiro de Xangô, Sete Pedreiras, falangeiro de Ogum Beramar, falangeiro de Oxum, falangeiro de Inhansã, usa a palavra caboclo, Ogum Beramar, caboclo Xangô, Sete Pedreiras, cabocla Oxum, cabocla Inhansã. Tá? Eu prefiro não usar a palavra caboclo e cabocla para identificar estes falangeiros que representam os orixás, que é para não confundir com os caboclos propriamente dito, que são aqueles caboclos de pena, que vem na linha, na irradiação de Oxóssi. Eu prefiro não usar a palavra caboclo nesses casos. Eu uso caboclo para identificar outros tipos de espírito. Mas, enfim, não está certo e não está errado. É só forma, é só convenção, tá bom? Então, esses espíritos, esses falangeiros que representam os nossos orixás, que nos conectam à vibração dos nossos orixás, são um tipo de falangeiros da Umbanda, mas não são os únicos. Eles representam diretamente a força do orixá sobre nós, mas não são os únicos falangeiros que tem na Umbanda. A Umbanda é muito rica, ela foi moldada pelo astral superior para falar ao povo. E esses falangeiros que representam o orixá, eles se comportam de acordo com o arquétipo do orixá. Eles estão representando aquele personagem, então eles dificilmente falam. Eles estão um pouco assim, digamos, distantes da comunicação com a gente. Ninguém fala assim, olha, tá lá em Inhansã, a falangeira de Inhansã dançando, eu vou lá conversar com ela, bater um papo com ela. Não vai, ela não vai falar. Ah, tá lá o falangeiro de Xangô, eu vou lá bater um papo com Xangô. Não vai. Então, esses que representam os nossos orixás, eles não conversam. Então, ninguém fala assim, eu vou me consultar com Oxum, vou me consultar com Inhansã, vou me consultar com Xangô. Existem falangeiros que, estes sim, conversam conosco. Existem falangeiros que também trabalham com a vibração dos orixás, mas que trabalham também mais próximos a nós, se comunicando, nos orientando, conversando com a gente, e que não são esses que representam os orixás. Desde o princípio da Umbanda, nos nossos terreiros, a gente conhece caboclo, preto velho, exu, criança, mas existem outros falangeiros que lá no princípio não eram conhecidos. Quando eu comecei na Umbanda, há 40 anos atrás, alguns deles também não eram conhecidos, foram vindo aparecendo depois. Com o desenvolvimento da religião, começaram a aparecer dentro dos terreiros. Aí você pode perguntar assim, mas como é possível irem aparecendo novos guias ao longo da trajetória da religião? Essa pergunta é muito fácil de responder, minha gente. A Umbanda, ela é uma religião dinâmica. E, além disso, os ensinamentos sempre vêm sendo aplicados conforme a nossa capacidade de entendimento. Então, se a gente consegue entender bem alguma coisa, está na hora de dar um passinho para cima. E a espiritualidade nos traz aquele novo ensinamento para a gente aprender um pouquinho mais. Então é natural que lá no começo da Umbanda não tivessem todos os falangeiros, todos os tipos de falangeiros que a gente tem hoje. É possível que não existisse, assim como eu sei que não existe, porque quando eu comecei há 40 anos não tinha tudo isso. Mas também é possível até que no futuro apareça mais do que esses que eu vou falar para você. Porque, como eu disse, é uma banda dinâmica, a gente está sempre aprendendo. Mas falando desses que começaram a aparecer ao longo do tempo, nós percebemos que muitas vezes, quando eles começaram a aparecer na Umbanda, eles foram tratados como Exus e Pombagiras. É como se tivesse entrado assim na Umbanda pelo canal chamado Exu Pombagira, e que depois, com o tempo, começa a se moldar de uma maneira um pouco diferente. Exemplos clássicos disso
são os ciganos e os marinheiros. Era muito comum, até alguns anos atrás, a gente falar assim, olha, eu vou receber a pombagira cigana, eu vou receber o Exu marinheiro. E aí aconteceu, de um tempo para cá também, não era assim antigamente, aí aconteceu uma coisa interessante, que depois de muito tempo dessa forma, pombagira cigana, Exu marinheiro, as próprias ciganas começaram a falar que vinham na irradiação do Oriente. E aí, cigana é pombagira ou cigana é uma entidade que vem na vibração do Oriente? Em relação aos marinheiros, aconteceu a mesma coisa. No começo, eles eram considerados Exu, Exu marinheiro. Depois, eles começaram a dizer que eles eram alguma categoria aí diferente que vinha na vibração de Iemanjá, como falangeiro de Iemanjá. Então, até hoje, eu ainda percebo muito essa questão. Tem gente que cuida de cigano, que entende ciganos como Exus e pombagiras, outros entendem como falangeiros que vem na vibração do povo do Oriente. Uns entendem os marinheiros como Exus, outros entendem os marinheiros como falangeiros de Iemanjá. E aí, qual é a resposta que está certa? Qual dos dois caminhos que está certo? São Exus e pombagiras ou são trabalhadores falangeiros que vêm sob a vibração de algum orixá? Segundo o nosso entendimento, minha gente, as duas respostas estão corretas. Os ciganos, eles são falangeiros, ou seja, são trabalhadores que tanto podem trabalhar sob a vibração de Exu, e aí pode ser chamado Exu cigano, pombagira cigana, ou podem trabalhar sobre a vibração do Oriente, do povo do Oriente. E aí são chamados de cigano e de cigana. Os marinheiros, eles tanto podem trabalhar sob a vibração de Exu, e aí são chamados de Exu marinheiro, ou então podem trabalhar sob a vibração de Iemanjá e serem chamados simplesmente de marinheiros. Isso aí que aconteceu com os ciganos e com os marinheiros, de começarem como Exu e depois, com o próprio tempo, eles mesmos irem falando, irem informando que não era só isso, não era somente ser Exu, podiam ser também uma outra coisa, podiam trabalhar de uma forma diferente. Isso daí a gente já, sem perceber, a gente já experimentava há muito tempo, sabe com quem? Com os boiadeiros. Boiadeiro também é uma entidade, também é um tipo de falangeiro, e que muita gente até fala assim, né? Boiadeiro é traçado. Boiadeiro tem força de caboclo e força de Exu. E é verdade. O boiadeiro ele pode trabalhar com a vibração de Exu e ele pode trabalhar com a vibração de Oxóssi, por exemplo. Então fica entre as duas coisas. Boiadeiro está ali no meio do caminho, assim como os marinheiros no meio do caminho. Então, ó, repetindo aqui para você, os ciganos estão no meio do caminho. Exu, povo do Oriente, ele pode transitar de um para o outro. Pode trabalhar como Exu ou na vibração do Oriente. Os marinheiros estão no meio do caminho entre Exu e as vibrações de Iemanjá. Ele pode trabalhar na vibração de Exu, pode trabalhar como um falangeiro de Iemanjá. Os boiadeiros estão no meio do caminho entre Exu e a vibração de Oxóssi. Pode trabalhar de uma forma, pode trabalhar de outra. E além dos ciganos, além dos marinheiros, além dos boiadeiros, com o tempo, também foram aparecendo outros falangeiros que também têm essa característica dupla, essa característica dual, de poder trabalhar com a força de Exu e poder trabalhar com a força também sob a vibração de um orixá. Os baianos, por exemplo. Há um tempo atrás também não existia baiano. Foram aparecendo, vou dizer assim, dos últimos 30 anos para cá, talvez, foram aparecendo os baianos na Umbanda, e que também são falangeiros, que podem trabalhar ou com a vibração de Exu, ou então sob a vibração de um orixá, que nesse caso é Inhansã. Né? Os baianos são quentes, são arretados como o dendê, como o acarajé de nossa mãe Inhansã. Então, os baianos eles trabalham também de um lado ou do outro, com uma vibração ou com a outra vibração. Todos esses falangeiros, minha gente, que trabalham sob a vibração de Exu ou sobre a vibração de algum orixá, ou com as duas juntas, né? Na verdade, ele mistura essas vibrações, ele mistura essas energias. Eu acho que esse é o melhor conceito para a gente entender. São falangeiros que misturam as duas coisas, de Exu e de algum outro orixá. Todos esses falangeiros nós chamamos de falangeiros de demanda. Por que falangeiros de demanda? Porque eles trabalham conosco e por nós, para nos auxiliarem a vencer as demandas da vida. Estão ali nos orientando, estão ali desfazendo energias negativas, estão ali descarregando. Por isso eles usam a força de Exu, usam a vibração de Exu,
junto com a vibração de um outro orixá, que é para nos descarregar, para nos empurrar para frente, nos impulsionar, enfim. Existem vários falangeiros de demanda. Os próprios Exus e Pombagiras que a gente recebe no terreiro, eles também são falangeiros de demanda. Eles são os executores da lei. Eles fazem com que as leis morais sejam executadas, com que as leis divinas sejam executadas e vencem demandas como ninguém, né? Todo mundo sabe disso. Então, os nossos próprios Exus e Pombagiras são falangeiros de demanda da nossa Umbanda. Além deles, os malandros, né? Aliás, malandro também é semelhante. Há um tempo atrás, malandro era considerado Exu, Exu malandro, Exu malandrinho, Exu Zé Pilintra, né? Quanta gente... Depois de um tempo para cá, alguns lugares começaram já a separar. Não, Exu é Exu, malandro é malandro, como assim um outro agrupamento, uma outra falange de trabalho. Eu particularmente gosto muito disso. Considerar os Exus e Pombagiras e considerar os malandros separadamente. Então, falangeiros de demanda da nossa Umbanda. A gente tem os nossos próprios Exus e Pombagiras, a gente tem os malandros, a gente tem os baianos, os ciganos, os boiadeiros, tem também os chamados caboclos quimbandeiros, que não são caboclos comuns. Não é como, por exemplo, caboclo sete flechas, caboclo pena branca, caboclo birajara, não. Caboclos quimbandeiros é uma espécie diferente. São caboclos que também trabalham na vibração de Exu. Lembra que eu falei que todos esses falangeiros de demanda, eles transitam entre a vibração de um orixá e a vibração de Exu? Os caboclos quimbandeiros, eles também transitam. Também podem até trabalhar como Exu. Ou seja, eles trabalham com uma vibração de Exu ou com a vibração de Oxóssi, como caboclo, né? Então, quer dizer, eles transitam entre as duas vibrações. Mas não é o caboclo pena branca, caboclo sete flechas, caboclo birajara, os caboclos que a gente conhece normalmente. Repetindo, Exus, Pombagiras, malandros, baianos, ciganos, boiadeiros, caboclos quimbandeiros, os Exus mirins também estão dentro daí dos nossos falangeiros de demanda, os marinheiros também são falangeiros de demanda que nos auxiliam a vencer as demandas da vida. E tem um falangeiro de demanda que todos nós conhecemos e que a gente nunca se atentou, ou a maior parte das pessoas nunca se atentaram para isso. Por quê? O que define um falangeiro de demanda? O que define um falangeiro de demanda é que ele pode trabalhar com a vibração de Exu e pode trabalhar com a vibração de algum outro orixá. Ele transita de um lado para o outro. Transita aqui, transita ali. Gente, os nossos pretos velhos também são falangeiros de demanda. Os nossos pretos velhos, eles podem trabalhar sob a vibração de Chapanã, né, das santas almas de Chapanã, e também podem trabalhar sob a vibração de Exu. Quem é que nunca ouviu falar daquela figura do preto velho mirongueiro, do preto velho mandingueiro? Eu já sei de histórias, inclusive, de preto velho baixando em gira de Exu para ajudar a resolver algum problema. Isso é trabalhar com vibração de Exu. Então, até os nossos pretos velhos também podem ser considerados, sim, falangeiros de demanda. Então, hoje, minha gente, diferente lá do começo da Umbanda, nós temos uma quantidade muito maior de falangeiros com os quais nós trabalhamos que naquela época. Naquela época, lá no começo da Umbanda, os falangeiros com que a gente trabalhava era caboclo, Exu, criança e preto velho. Acabou. Depois, com o tempo, foram aparecendo outros tipos, os baianos, os marinheiros, os ciganos foram se desagregando de ser somente considerado Exu, transitando entre o povo do Oriente e Exu. Enfim, a coisa foi evoluindo. Mas e para o futuro? O que vai acontecer? Como eu disse, é possível sim que no futuro ainda apareçam outros tipos de falangeiros. A Umbanda é uma religião muito dinâmica, mas isso me traz uma grande preocupação, é uma preocupação pessoal minha, é uma preocupação particular, que é o animismo dos médiuns e a fantasia de muitos médiuns que, com o seu subconsciente, assim, bem criativo, inventam falangeiros novos. Não tem como a gente dizer assim, olha, qual é o próximo tipo de falangeiro que vai aparecer. Isso é a espiritualidade quem vai nos trazer. Então, podem aparecer, como eu falei desde o princípio, podem aparecer novos falangeiros e é provável que apareçam. Mas pela fantasia das pessoas, nós já estamos vendo hoje aparecer algumas figuras que a gente sabe que não é real. Por quê? Porque é contrária ao que a própria Umbanda prega. A gente não pode ter um falangeiro na Umbanda
que seja contrário, que faça apologia contra o que a Umbanda prega. É por isso que eu quero falar para vocês da falange dos piratas. Hoje a gente começa a ver por aí as pessoas falando assim, tem a falange dos piratas. Gente, o que é pirata? Tirando a visão romanceada de pirata, né, lá do Jack Sparrow, tirando a visão romanceada de pirata, pirata é contraventor, pirata é ladrão, é estuprador, é fora da lei. Os nossos guias jamais vão fazer qualquer apologia ao crime. Então não pode ter falange de pirata, isso é óbvio. É como se eu dissesse assim, agora eu vou receber a falange dos traficantes, a falange dos estupradores. Tem sentido isso? Pirata é isso. É que as pessoas têm a visão romanceada do pirata, acha bonitinho receber lá um falangeiro e dizer, eu sou pirata. Ainda é capaz de mancar, falar que ele dá perna de pau. Gente, isso é animismo. Vamos colocar a mão na consciência. Não existe pirata. Pirata é bandido. A não ser na visão romanceada, né? Mas a Umbanda não é isso. A Umbanda ensina o bem. Os nossos falangeiros de demanda, todos os nossos falangeiros fazem apologia ao bem, não ao crime. Então não vai haver, pode ter outras falanges novas, como eu disse, é possível sim, mas de pirata não. Aí tem gente que fala assim, essa falange de pirata é uma subfalange dentro do grupo dos marinheiros. Não, minha gente, é apologia ao crime, a Umbanda não faz isso, pirata é contraventor, é ladrão, é estuprador. Então, por uma simples reflexão, já fica fácil da gente identificar que isso é criação do animismo das pessoas, criação do seu subconsciente. Quer ver uma outra palavra que é muito utilizada para identificar falange, que agora começou a aparecer? A gente tem a falange dos baianos, mas agora já dizem que como subfalange tem a falange dos cangaceiros. O que é o cangaço? O cangaço é um agrupamento armado, fora da lei, que matava, que estuprava, que torturava. É fora da lei. Por isso também não existe o cangaceiro umbandista. É algo assim antagônico. Como é que eu posso ser cangaceiro umbandista? Ou seja, eu sou um fora da lei, que mato, que estupro, que torturo e sou umbandista? Existe isso. Então, o próprio raciocínio já mostra que tem coisa que não pode acontecer, que ela se contradiz por si só. O que não quer dizer, minha gente, que não possa haver, por exemplo, um baiano que vista aquelas roupas semelhantes aos cangaceiros, porque aquela roupa não é cangaceira, aquela roupa é roupa sertaneja. Então é possível, sim, que haja um baiano, que você é médium vidente, e veja lá ele com aquele chapéu que os cangaceiros também usavam, com aquela roupa de couro que os cangaceiros também usavam, mas não é porque ele seja cangaceiro, é porque ele é sertanejo, é roupa típica da região da Caatinga, lá do sertão. Então é possível, sim, só que não é cangaceiro, é sertanejo, é uma coisa diferente. Porque cangaceiro, assim como pirata, é estuprador, é fora da lei, é agrupamento armado, mata, tortura. E é contraditório eu falar em cangaceiro umbandista. É contraditório eu falar pirata umbandista. A gente tem que saber distinguir as coisas. Uma vez conversando com um amigo meu na internet, ele falou assim, olha, daqui a pouco a gente vai ter aí falange dos surfistas, falange dos palhaços. A gente tem que ter muito cuidado com isso, minha gente. Como eu disse, é natural que os novos falangeiros vão aparecendo ao longo do tempo. A gente viu isso no nosso passado. A gente começou lá com Caboclo, Preto Velho, Criança e Exu. Agora tem baiano, tem marinheiro, tem cigano, tem malandro, tem caboclo quimbandeiro, enfim, tem vários outros. É natural. Isso faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso desenvolvimento. E ainda faz parte do desenvolvimento que é possível aparecer novos no futuro. Agora, a gente tem que ser o mínimo racional para a gente entender o que é contraditório e o que não é contraditório à Umbanda. Não é preciso muito raciocínio para isso. A Umbanda ela é dinâmica, sim, mas antes de tudo ela segue sempre o bom senso. Ela não faz apologia ao crime e nem a figuras que praticam crime. A Umbanda, os nossos falangeiros de Umbanda, eles representam parte da nossa população, parte da nossa sociedade, que, como eu disse lá no princípio, o objetivo principal desses falangeiros é o quê? É se comunicar conosco. E não tem forma melhor de se comunicar com a gente que não seja espelhando quem nós somos. Então, nós temos os marinheiros, os ciganos, os caboclos, enfim, eles representam a nossa sociedade. Agora, a gente não vai ter aqui a falange dos traficantes.
a falange dos estupradores, a falange dos ladrões. Se eu juntar tudo isso aqui, ó, estuprador, traficante, ladrão, de repente eu vou ter lá a falange dos piratas, a falange dos cangaceiros, que fazem tudo isso. E a Umbanda não prega isso. Não, falanges desse tipo são apologia ao crime e a Umbanda jamais fará. É por isso, minha gente, que a gente tem que prestar atenção no nosso psiquismo, no nosso subconsciente. O nosso subconsciente ele nos trai muitas vezes. Por quê? Porque a gente se deixa envolver por coisas que a gente acha interessante, que a gente acha bonita, que a gente tem uma visão romanceada, e de repente a gente está recebendo ali um guia, que o guia está até presente, o guia está até ali atuando sobre a pessoa. De repente é um marinheiro que está ali atuando sobre a pessoa, mas o subconsciente floreia e acaba falando, olha, além de marinheiro, eu sou pirata. Está ali um baiano, sertanejo, atuando sobre a pessoa e o subconsciente floreia. Olha, além de baiano, eu sou cangaceiro. Vamos raciocinar. A Umbanda faz o bem. A Umbanda não faz apologia ao mal. A nossa cabeça é que muitas vezes escorrega. E eu queria encerrar lembrando que Chico Xavier falava, que Chico Xavier sempre falava, olha, nenhum de nós é um telefone. Que quer dizer isso? Que a nossa mente pode filtrar as informações que vêm do astral. A gente pode acabar interferindo, sim, ninguém está longe disso. Não é vergonha, não. A gente só tem que minimizar a interferência do nosso subconsciente. E para minimizar, é bom a gente usar o raciocínio. A Umbanda é linda, linda, mas também é muito racional. Minha gente, um grande beijo, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.